Vamos dar uma olhada no que os blusas amarelas andam postando. Eu tenho vergonha de saber que o presidente do meu país é alguém que foi condenado em todas as instâncias. Não é verdade, pois enquanto houver recursos, não há condenação em última instância. E foi justamente na revisão de recursos que o STF detectou a parcialidade do Sérgio Moro, anulando então as condenações sentenciadas pelo Moro. Para quem quiser saber sobre a parcialidade do Moro, busque por Vaza Jato. Que foi condenado por 32 juízes no maior esquema de corrupção da história brasileira. Este é o problema de acreditar em boatos de Zap Zap, não checa, não se informa e não esclarece, ou seja, vive fora da realidade. Sobre os 32 juízes. Era uma especulação com base nos recursos que o Lula teria direito, ou seja, se o Lula fosse usando recursos, havia uma projeção do caso passar nas mãos de 32 magistrados. Não tem nada a ver com sentenças. Lula foi condenado pelo Moro e confirmado por 3 desembargadores em segunda instância. Lembrando que os desembargadores também foram parciais. A defesa do ex-presidente Lula apontou 38 omissões na decisão, 16 contradições e 5 obscuridades. E o caso que escancara a parcialidade no TRF4 é o fato de um dos desembargadores declamar, em tom de deboche, a letra de uma música quando estava julgando um recurso da defesa do Lula. Lembra que a jovem também falou que o Lula fez parte do maior esquema de corrupção do Brasil? Só o fato dela falar isto, já prova o total desconhecimento sobre a realidade política brasileira, explico. O Lula virou réu em 2 casos que julgavam suposta participação em corrupção passiva, e os esquemas que tentam imputar culpa ao Lula são casos de corrupção ativa. E nesses casos de corrupção ativa, não encontraram nada ligados ao Lula. O caso do triplex e do sítio de Atibaia era uma tentativa de ligar o Lula a receber vantagens por causa do cargo público por ele ocupado. Os casos considerados como maiores esquemas de corrupção do Brasil, até começar o governo do Jair Biroleibe, são a privataria Tucana e o caso Banestado. E eu deixo uma dica para pesquisa. Moro, Banestado. Pesquise e descubra que o seu herói é apenas mais um corrupto. E saber que ele foi livre pela canetada de um cabo eleitoral que entrou no STF. 11 ministros do STF votaram no caso de anulação das sentenças do Moro, 7 votos a favor do Lula, inclusive com voto favorável da Rosa Weber. Quem acompanhou o caso da Vaza Jato sabe que o Moro tentou brincar com ministros do STF, inclusive a Rosa Weber. Conclusão, não foi suposto cabo eleitoral que anulou as condenações do Lula, foi a Vaza Jato, aquele caso das conversas da Lava Jato que foram vazadas por um hacker. Eu tenho vergonha de ver as gerações futuras hoje mostrando pra gente que o crime compensa. Verdade, mais de 100 imóveis que o Jair Biroleibe comprou lavando dinheiro público e nunca foi preso. Para a família Biroleibe, o crime compensa. Eu tenho vergonha de saber que a metade dos evangélicos que se diz ser servo de Deus tem votado em Lula. Já eu fico surpreso de ver que alguns evangélicos têm senso da realidade, e têm consciência de classe. Vergonha eu tenho de evangélicos que apoiam, inclusive com mentiras, uns seres tão podres como o Jair Biroleibe e seus asseclas. Eu tenho vergonha do meu país, e que Deus venha ter misericórdia das nossas famílias, que Deus venha guardar a vida dos nossos filhos. Eu tenho vergonha do meu país.